Senhor Jesus, igreja. Amém. Aproveitando que você está de pé, abra a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37. Deus tem uma porção para todos nós nessa noite. Somos gratos a Deus pela oportunidade de poder estar aqui nessa noite expressando o sentimento do nosso coração, a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito até aqui e por tudo quanto o Senhor fará ainda. Quem crê, dê glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, diz assim o texto: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia neles espírito. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Podeis assentar, muito obrigado. Para me discorrer nessa mensagem, nessa noite, nós precisamos entender quem era Ezequiel. Ezequiel, ele não era profeta. Ezequiel, ele veio de uma linhagem sacerdotal. Sacerdote é diferente de profeta. Profeta é aquele que apresenta Deus ao povo, e sacerdote é aquele que apresenta o povo a Deus. Eles tinham aproximadamente 25 anos de idade. Para que ele pudesse exercer o ofício de sacerdote, ele precisaria completar 30 anos de idade. A gente entende que aqui Ezequiel tinha 25 a 26 anos de idade, por causa de algumas questões históricas que ao longo da mensagem eu vou trazer aqui para alumiar o nosso entendimento. Então, Ezequiel era filho de Buzi, o seu pai era sacerdote, então ele pertencia a uma família sacerdotal. Portanto, no capítulo de número 1 de Ezequiel, versículo 3, vai fazer essa referência. Não se sabe muita coisa sobre Ezequiel, além das informações que nós temos no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, ele foi levado cativo para o exílio da Babilônia. Na ocasião, foram deportados o rei de Judá, Joaquim, foram deportada toda a família real, os artesãos, que eram artesãos habilidosos também, foram levados, deportados para a Babilônia, e as pessoas mais
proeminentes do reinado. Nós vemos isso em 2 Reis, capítulo de número 24. Ezequiel, ele era casado, porém sua esposa acabou falecendo bem no início do cativeiro em que ele mesmo profetizou. A morte súbita da sua esposa foi anunciada por Deus no capítulo 24 do profeta Ezequiel, e Deus proibiu Ezequiel de lamentar a morte da sua esposa. Foi no cativeiro que ele recebe a sua chamada profética por 5 anos. Quando ele recebe a chamada profética, ele não era profeta, ele era sacerdote, da linhagem sacerdotal, tinha 25 anos. Quando ele foi levado para o exílio, 5 anos de exílio, a sua esposa morre, completa-se 30 anos. Ele, nesses 30 anos, ele teria que exercer a sua função sacerdotal, mas ele foi exilado antes dele alcançar a idade de 30 anos. Quando ele completa 30 anos, ele estava a mais de 1000 quilômetros da sua cidade natal, da sua terra natal. Mas no ano em que ele começaria a exercer o seu ofício de sacerdote, Deus chamou ele soberanamente para se tornar um dos maiores, talvez um dos maiores profetas que nós temos na Bíblia Sagrada. Ele começa a profetizar no período em que o templo estava em ruína, em caos. Tem coisas às vezes que a gente começa a idealizar nas nossas vidas. Você faz projetos da sua vida, você faz plano para a sua vida, para a sua família, mas a gente se esquece que a Bíblia diz em Provérbios que nós temos que fazer isso, e é mister fazermos projetos da nossa vida, mas nós temos que esperar a resposta de Deus. Ezequiel estava sendo preparado para exercer a sua função sacerdotal, era o objetivo da sua família, porque ele era da linhagem sacerdotal, mas a vontade de Deus para Ezequiel era outra, não era a vontade que ele queria, e Deus quebra totalmente o protocolo. Às vezes você está investindo em áreas da sua vida que lá na frente, às vezes você vai perder tudo aquele investimento, mas foi Deus que fez isso, porque o meu Deus, ele é um Deus que escreve certo por linhas tortas. Deus, ele sabe o que ele faz das nossas vidas. Ezequiel está aqui, a vontade dele era ser sacerdote, mas Deus tinha um projeto maior para a vida dele. Eu quero dizer nessa noite que Deus tem um projeto maior para a sua vida. O seu projeto pode ser um projeto aí até bem quisto, você projetou tudo isso para a sua vida, mas é Deus que vai determinar aquilo que ele tem de melhor para mim e para a tua vida. Lá no cativeiro da Babilônia, irmãos, aqui está um homem, irmãos, que tem conhecimento de causa, porque ele profetiza o exílio, mas ele não só profetiza o exílio, ele também é levado para o cativeiro, ele também é levado para o exílio. Por que ele é levado para o exílio? Porque o povo de Israel começou a pecar contra Deus, o povo de Israel começou a levar uma vida desleixada diante de Deus, o povo de Israel deixou de orar, o povo de Israel deixou de adorar, o povo de Israel deixou de ser grato a Deus, o povo de Israel não tinha gratidão mais a Deus, o povo de Israel não reverenciava mais a Deus, o povo de Israel tratava a obra de Deus de qualquer jeito, o povo de Israel tratava os sacerdotes de qualquer forma, e Deus então começa agora a falar com o profeta, e ele leva esse povo cativo. Quando o povo está no cativeiro, foram 70 anos de cativeiro, aonde Deus não manifestava a sua presença. Imagina, meus irmãos, um culto aonde a presença de Deus, ela não é perceptível, é um culto frio, é um culto gelado, é um culto sem graça, é um culto frio, mas Deus, ele quis dar uma lição para Israel, dizendo: olha, quando eu estava presente entre vocês, quando eu dominava como soberano na presença de vocês, era eu que promovia a segurança de vocês, era eu que dava o sustento para vocês,
vocês, sou eu que supria todas as necessidades e vocês me rejeitaram. Agora eu vou provar para vocês na pele o que é a dor da rejeição, porque Deus não é uma energia, o Espírito Santo não é uma força qualquer, Deus é um ente, o Espírito Santo é uma pessoa, e como pessoa ele sente dor, como pessoa ele sente o que você sente, a dor que você sente o Espírito Santo sente, a dor que te causa efeitos contraditórios é a mesma dor. Deus sentiu na pele o desprezo do povo, e Deus quis fazer com que o povo também experimentasse na carne a dor do desprezo divino. Ser desprezado pelas pessoas é uma coisa, irmão, às vezes ser desprezado por alguém dói, machuca, mas o pior desprezo é o desprezo de Deus, irmãos. O pior desprezo é o desprezo da divindade. E Deus então agora leva eles cativo, e eles na Babilônia, eles faziam culto, mas Deus não se manifestava. Eles oravam, mas era uma oração sem graça, sem sal, não havia manifestação de Deus. 70 anos que Deus não se manifestava, mas diz a Bíblia que uns, eles começaram a pendurar a harpa no salgueiro, dizendo: não vou adorar, já que Deus não está aqui, eu não tenho condições de adorar, porque como é que vai adorar num culto onde Deus não se manifesta? É somente bate-lata, a nossa oração não passa da laje. Eles começaram a desistir, eles começaram a sentir na pele a dor do desprezo, mas diz a palavra do Senhor que o profeta Ezequiel, mesmo em meio ao desprezo de Deus, ele continuava levantando sacrifício, ele continuava adorando a Deus, ele continuava pregando a palavra, ele continuava acreditando que Deus viria com a resposta. Não importa o que você está atravessando, talvez você está sendo desprezado pelo patrão, desprezado pela família, desprezado pelo ministério. Você pode estar desprezado, mas Deus, ele não vai te desprezar, porque Deus, ele está de olho na igreja. Deus, ele está com o seu olhar. O segredo é não parar, irmãos. Ezequiel não parou. Ezequiel, ele recebeu o ofício agora de profeta. Ele não parou em meio a intempéries da vida. Ele não parou em meio aos encalacramentos da vida. Ele não parou em meio aos acachapamentos da vida. Ele continuou o ministério. Só vence a peleja, só vence a guerra e tem sucesso aqueles que não param na beira do caminho, aqueles que não desistem por causa de provinha qualquer, aqueles que não desistem por causa de disse-me-disse, aqueles que não desistem por causa de levantes, mas aqueles que permanecem, eles alcançarão sucesso diante de Deus. E por causa disso, meus irmãos, Ezequiel estava ali um belo dia, e é esse texto que eu li para vocês, já era o período final do cativeiro de Israel. Ele está ali, e de repente a expressão é: e veio sobre mim a mão do Senhor. Quando ele menos esperava, é quando você menos espera. Enquanto você estiver colocando a sua mão nessa dificuldade para tentar resolver, Deus não vai poder fazer nada por você. Enquanto você estiver tomando atitude, colocando a sua mão, Deus não vai poder fazer nada por você. Mas a partir do momento que você colocar na mão de Deus, dizer: Deus, cuida da minha causa, cuida da minha família, cuida da minha empresa que está no vermelho, eu me entrego em tuas mãos. Entregue os teus projetos a Deus, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. A expressão veio sobre mim, sobre Ezequiel. Aqui está, meus irmãos, ele está com o seu ministério consolidado. Não era um novo convertido de 2, 3 anos de idade de evangelho, porque tem gente aí de 2, 3 anos, 4 anos que acha que tem razão em tudo, nem viveu direito, nem saiu das fraldas ainda. Mas Ezequiel aqui está falando com conhecimento de causa. Ezequiel era um profeta que tinha um ministério consolidado. Ele viu o Senhor, ele conhecia o Deus que ele pregava, e a experiência que ele conta aqui é uma experiência metafísica. Quando ele conta essa experiência, ele diz que veio a mão sobre mim, a mão sobre mim, e sobre mim significa adventure. Ele está dizendo que veio algo que não veio da terra sobre ele. Ele está dizendo que veio algo sobre ele que não veio do homem. Ele estava dizendo que algo veio sobre ele que não veio da terra, não veio
veio de humanos, mas algo que veio dos altos céus. Era o próprio Deus manifestando a sua glória teofânica em forma da sua mão poderosa. Deus toma o profeta em suas mãos, e a Bíblia diz que ele leva para essa experiência metafísica em espírito para um vale de ossos que estavam secos. A Bíblia Sagrada diz que Deus, ele faz uma pergunta para Ezequiel, faz os questionamentos. Ele diz: Ezequiel, ande ao redor desse vale. O vale estava cheio de ossos, irmãos. Os ossos aqui são restos mortais de pessoas que morreram. Era uma visão. E pessoas que perderam a esperança, pessoas que perderam vida, pessoas frias, pessoas calculistas. E muitas vezes no meio evangélico tem pessoa fria que não ora, pessoa calculista que não jejua, pessoas frias no relacionamento, na compreensão daquilo que a gente pode colocar como um relacionamento tete a tete de irmãos. Somos frios muitas vezes no nosso tratar, no nosso agir, no nosso aferir as pessoas. Aqueles ossos simbolizavam a frieza espiritual de Israel, a mortandade de Israel. E ele começou, Deus disse: olha, você vai andar sobre o vale, ao redor do vale, mas não pisa no meio dos ossos, porque pode estar morto, mas é meu, pode estar caído, mas ainda é meu, pode estar quebrado, mas ainda ela me pertence. Não pise sobre os ossos, Ezequiel, ande ao redor dele, somente observe, Ezequiel, porque ela me pertence, ele me pertence. Eu não tenho direito de pisar em ninguém, porque Deus, ele me chamou apenas para orar e para observar. Ande ao redor, Ezequiel. Deus está mandando você andar ao redor da sua realidade de vida, da sua condição, a sua realidade de vida. Qual é a sua realidade de vida? Qual é a sua história de vida? O que é que está acontecendo com a história da sua vida? Nenhum homem poderá te ajudar, nenhum presidente da república poderá te ajudar, nenhum imperador poderá te ajudar, nenhum anjo poderá te ajudar, nenhum apóstolo poderá te ajudar, nenhum pastor poderá te ajudar. É só Deus que vai poder te ajudar. E aqueles precisavam confiar em Deus, irmãos. Tem muitas pessoas que não estão mais confiando em Deus, não estão confiando mais em Deus. Deus está demorando. Tem pessoas que dizem assim: ó, Deus está demorando, eu vou tomar as rédeas agora, comigo é assim. Deus está demorando, Deus não está fazendo justiça. Deus parece aquela pilastra, aquela estátua lá em Brasília da justiça, com uma venda nos olhos e uma balança nas mãos. Deus está cego a tudo aquilo que está acontecendo. Deus não está cego, ele vai agir no tempo certo. Deus sabe trabalhar, irmãos. Deus sabe trabalhar nas nossas vidas. Ezequiel, ande ao redor dos ossos, mas não pise nos ossos. Deus dá essa experiência para Ezequiel. E aí Deus faz um questionamento com Ezequiel, dizendo: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ezequiel analisa bem, porque ali, irmãos, é uma situação de mortandade. Uma pessoa, às vezes, quando morre, nós vimos quando Deus ressuscitou pessoas no Novo Testamento, eram situações que a pessoa tinha acabado de morrer. Lázaro, por exemplo, 3 dias, Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. E as irmãs de Lázaro mandou a mensagem para Jesus dizendo: olha, Lázaro, a quem tu amas, Jesus, ele está morrendo, está de cama, vem aqui, coloque as suas mãos sobre ele. Jesus disse o quê? Jesus não foi. Jesus não atendeu a oração, o pedido. Tem oração às vezes que a gente faz e Deus não atende na hora. Aí o que acontece? Ele passa 3 dias, aí Jesus decide ir. Quando ele chega, a sua irmã, a irmã de Lázaro, diz: já é tarde, Jesus, ele morreu já faz dias, tem 3 dias. Por que é que o Senhor não atendeu a minha oração? Por que é que o Senhor não atendeu o meu rogo na hora que eu pedi? Na hora que eu pedi, sabe por quê? Porque se Jesus atendesse naquela hora, seria apenas um milagrezinho. 3 dias depois, olha o peso do milagre. Naquele dia ali, se Jesus viesse no dia que ela
valorou, ia ser só uma cura, mas 3 dias depois é o peso de uma ressurreição. Deus está provendo um milagre maior do que você imagina. Se você acredita nisso, diga: eu creio, Jesus. Deus vai fazer muito mais além daquilo que você pensa e daquilo que você imagina. Poderão reviver esses ossos? E Deus faz essa pergunta constantemente a nós. Você olha para a tua empresa quebrada e Deus diz: poderão reviver esses ossos? Você consegue encontrar uma possibilidade de reaver a tua empresa? Está no zero, você está pensando em... As pessoas colocando na sua cabeça para você vender, as pessoas estão colocando na sua cabeça para você arrendar, mas aquilo que Deus entregou para você, Ele cuida, e Ele vai cuidar até o final. Deus constantemente pergunta para nós: poderão reviver esse ministério seu que já está apagado? Ah, pastor, há 3, 4 anos, há 10 anos atrás, meu Deus, eu era fervoroso de espírito, eu não sei o que está acontecendo, eu acho que não tem mais jeito para mim. Deus está dizendo: poderão reviver esses ossos? Ezequias disse: tu o sabes, tu o sabes. O que ele queria ouvir de Ezequiel era isto: a humildade de reconhecer que tem hora, irmãos, que você coloca a sua mão, tem hora que você tem que agir, tem hora que você tem que orar, tem hora que você tem que buscar Deus, mas tem hora também que você tem que parar de orar e buscar e fazer o que você tem que fazer. Quando Moisés levou aquele povo, tirou do Egito, estava diante do Mar Vermelho, o povo começou a clamar dizendo: Moisés, tu nos tiraste lá da escravidão. Tudo bem que estávamos escravos, mas a gente tinha coberta quente, a gente tinha comida, a gente era chicoteado. Tem gente que é assim, irmão, se acostuma com as prisões de Satanás, não quer mudança de vida, porque para mudar tem que ter desafio, tem que aceitar desafio. E aquele povo reclamando, aí Deus vai orar, Moisés vai orar a Deus, e quando Deus ouve a oração de Moisés, diz: Moisés, por que tu está orando para mim? Por que tu está clamando a mim? Manda o povo tomar atitude e marchar diante do mar, porque eu vou abrir o mar. Sabe quando é que o mar vai abrir? Quando você tomar atitude de se levantar da posição que você está, do comodismo que muitas vezes nós nos encontramos, irmão. Não há problema na igreja, o problema muitas vezes está em mim, está em você. Somos nós os causadores dos nossos maiores problemas, e está tão fácil de resolver, é só tomar uma atitude. Tem coisas que é oração, irmãos, mas tem coisa que nós temos que tomar atitude. Tem coisas que nós temos que tomar atitude, e às vezes não colocar as nossas mãos, e tem coisas que nós temos que deixar na mão de Deus. Aí o Ezequiel disse: Senhor, veja aí, Ezequiel, veja aí com a sua carteirinha de evangelista se você tem condição de resolver essa situação. Veja aí com as suas credenciais de profeta, se você tem condição de reverter essa situação. Ezequiel olhou e disse: Senhor, só tu o sabes. Aí Deus disse: aí eu gostei, vamos começar um trabalho agora de mãos dadas, porque Deus, ele precisa de parceiros. Você é parceiro de Deus. Você não está aqui sentado aqui só para domingueiro, sentado porque você não tem entretenimento na cidade. Essa cidade não tem shopping center, não tem cinema, não tem nada, não tem Hopi Hari, não tem nada aí para você se entreter, e você diz: eu vou para a igreja porque não tem entretenimento, vou passar um tempo ali até dar a hora de ir embora, chegar em casa, jantar, dormir para trabalhar no outro dia. Não, meu irmão, Deus te trouxe aqui, sabe por quê? Porque você é parceiro de Deus. Deus procura parceiros para a obra dele, e você foi escolhido para ser parceiro de Deus. Ele disse: Ezequiel, dá aqui a sua mão, você é meu parceiro agora, faça exatamente como eu te dizer. Profetiza para os ossos, mas profetiza o que eu te ordenar profetizar, não é o que você quer profetizar. Não é o que você quer profetizar, porque profetizar para a gente que está com status elevado é fácil, profetizar para quem tem a vida boa é fácil, profetizar para quem não sofre nada na vida é muito fácil. Eu quero ver você profetizar quando o teu irmão está caído, eu quero ver você profetizar quando a tua família está sendo destruída, eu quero ver você profetizar quando o teu ministério estiver sendo vituperado, perseguido. É aí que você tem que profetizar a mão do Senhor sobre o teu problema.
Aí ele disse: fale exatamente aquilo que eu te disser, Ezequiel. Fala assim, Ezequiel: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Não é a palavra do pastor, não é a palavra do bispo, do padre, não é a palavra do apóstolo. Ouve a palavra do Senhor. Quando ele começou a profetizar, Ezequiel ficou abismado, porque começou um barulho, irmão. É assim, quando você entra em processo de oração, parece que as coisas pioram, né? Meu Deus do céu, o inferno se levanta. É só você começar a orar, começa a perseguição no trabalho, começa a perseguição na tua casa, começa a perseguição na sociedade, começa a perseguição até dentro da igreja, porque você começou a orar e Deus começou a mover os ossos, e os ossos estão movendo. A Bíblia diz que houve um ruído grande que assustou Ezequiel. Não fique assustado se você está orando e começarem a perseguir a tua vida. Não fique assustado quando você começar a orar e as pessoas começarem a falar de você, a te caluniar, porque ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto, irmão. Ninguém atira pedra em árvore que só tem folhagem bonita, porque Jesus, quando ele foi àquela figueira buscar um fruto para ele comer, a Bíblia diz que ele chegou lá, era uma figueira bonita, viçosa, mas não tinha fruto. Ele amaldiçoou a figueira. Ninguém atira pedra em quem não está fazendo nada para Deus. Se você está sendo perseguido, é porque você é parceiro de Deus. Alegre-se, Paulo diz, Romanos 5:2, não somente nisto, meus irmãos, mas nos alegramos também na tribulação. Na tribulação. Tem gente que só se alegra no tempo da bonança, tem gente que só se alegra no tempo do sucesso, no ápice do sucesso do casamento, da empresa, no ápice do sucesso do ministério. Mas Paulo está dizendo, não somente nisto, mas nos gloriamos também na tribulação, porque a tribulação produz a paciência, a tribulação produz a experiência, a tribulação produz a esperança, paciência, experiência e esperança é fruto de tribulação, de provação. Então se alegre quando você estiver sendo provado, perseguido, porque Deus está contemplando. Você é parceiro de Deus. Ele profetizou, houve um barulho, irmão, e a gente se assusta, porque quando a gente começa a orar, as coisas começam a acontecer, irmão. E a Bíblia diz que se levantou um exército. Quando ele começou a orar, começou a vir nervo. Os ossos estavam espalhados, o nervo femoral, o fêmur, a falange, a falanginha, a falangeta, estava tudo espalhado. Tudo espalhado, não sabia nada ali. Quando ele começou a orar, irmãos, é a oração que vai mover a mão de Deus a colocar todas as coisas no lugar. Deus vai colocar todos os pingos nos is, viu? Deus, através da sua oração, Ele coloca. A tua oração coloca Deus faz com que a sua oração faz com que Deus coloque os pingos nos is. Eu duvido o filho rebelde ficar rebelde para a vida inteira. Se você está com o joelho no chão, Deus ele vai alcançar o teu filho. Se você está com o joelho no chão, Deus vai alcançar a tua filha. Se você está com o joelho no chão, Deus vai alcançar o teu marido. Se você tem o joelho no chão, Deus vai alcançar a sua família, a sua parentela. Deus ele vai alcançar a sua vida se você estiver de joelho no chão. A oração deu um formato. A oração começou a dar um formato para aquela mortandade que ela estava. A minha oração e a tua oração em Deus, ela vai começar a dar forma àquilo que está bagunçado. A oração de Ezequiel começou a dar forma. Eles começaram, os ossos se encaixarem certinho. Imagina se Deus pedisse algo difícil para Ezequiel, dizendo: Ezequiel, eu quero que você vá atrás de osso por osso e comece a juntar aí. É difícil, né? Aí ele achar, porque estava tudo espalhado. Eram carcaças humanas. E essas carcaças, a Bíblia diz que estavam secas. E os ossos, eu fiz a exumação do meu pai. Os ossos, para eles se secarem, não é 1 ano, 2 anos. São décadas para se secar. Aqueles ossos já fazia tempo. Tem muita gente que faz tempo que não ora, está no osso, irmão. Tem muita gente que faz tempo que já não sente a presença de Deus. Por quê? Porque o tempo também ele contribui, porque aqueles ossos estavam expostos. O sol castigava aqueles ossos, o vento ele batia sobre aqueles ossos, a chuva descia sobre aqueles ossos, começou a desgastar, começou a
criar muitas crostas ali, de forma que quando o vento batia, eles começaram a se dilacerar. E não havia como colar ali e fazer um quebra-cabeça. Mas a oração, irmãos, a oração, ela mudou a realidade. Você pode dizer assim: o meu problema é insolúvel, pastor. O pastor já orou, fizeram já campanha de sete sexta-feira durante 7 anos. O meu problema é difícil. Duvido o seu problema ser difícil para Deus. Pode ser um quebra-cabeça para você. Se você orar, Deus, e colocar na mão de Deus e profetizar, Deus, Ele vai colocar, dar forma a tudo aquilo que você tem buscado. Quando ele orou, Deus deu a forma, e se levantaram um exército de pé. Mas a Bíblia diz que não havia neles o quê? Espírito. Tem muita gente de pé, mas não tem espírito. Não tem fôlego de vida. Estão de pé, aparentemente, com veste religiosa, veste, traje, a roupa bonita. Vivem de aparência, mas não tem espírito. Aí Deus olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, agora profetiza ao Espírito e diga: vem dos 4 cantos da terra, venha dos 4 cantos da terra e sopra sobre esses mortos para que eles vivam. Primeiro a sua oração vai dar uma forma. A nossa oração, quando a gente ora continuamente, e quanto mais você ora, mais Deus começa a trabalhar e dá forma ao teu problema. Quando o teu problema estiver numa situação já que já está de pé e faltar o fôlego apenas, o Espírito de Deus sobre aquelas vidas, porque é somente Deus que pode dar vida. Só Deus pode dar vida para um filho que está internado. Só Deus pode dar vida para a filha que está presa a uma máquina de hemodiálise. E o médico dizendo com todo o conhecimento de anatomia, ele dizia o seguinte: olha, não tem mais condições, mas Deus dá condição. Não tem mais jeito, mas o meu Deus dá jeito. Nós não sabemos como, mas Deus sabe como. Nós não sabemos como Deus trabalha, mas Deus trabalha. Jó, a Bíblia diz: porventura sabe tu como Deus trabalha, Jó? Você sabe tu, por exemplo, como quando Deus ele estendeu os céus, onde é que você estava, Jó? Jó questionando a Deus, Jó questionando a sua natureza, aleluia, diante de Deus. Aí Deus chega para Jó e responde, porque tem muitos crentes assim, não quer colocar Deus na parede na oração, quer colocar Deus, porque o Senhor não curou ainda meu filho, porque o Senhor ainda não salvou minha família, eu vou sair da igreja, eu vou largar a mão de tudo, é melhor voltar para a bebida. Tem gente que é assim com a sua oração. Assim era Jó. Aí Jó responde, Deus responde: Jó, aonde é que você estava, Jó, quando eu estendi o céu e contei a palmo? Aonde é que você estava, Jó, quando eu criei o Leviatã? Aonde é que você estava, Jó, quando eu criei a cúpula da terra? Nada passa por ela. Aonde você estava, Jó, quando com a minha narina eu fiz a água se congelar e criar uma borda sobre a terra, e disse para a água, até aqui você venha, até aqui o seu limite. Aonde é que você estava quando eu fiz todas as coisas, Jó? Aí Jó diz: meu Deus do céu, me desculpa, Senhor, tu és poderoso. Quando você reconhecer que Deus é Deus da sua vida, e você parar de agir conforme a sua vida, conforme as suas imaginações, Deus vai começar a trabalhar na minha e na tua vida. O Espírito veio e soprou. Só Deus pode dar vida. Só Deus pode dar vida. É a vida quem dá é Deus. Através do pneuma. O pneuma, espírito de sopro. Quando ele cria Adão, porque esse processo aqui de Ezequiel, do vale de ossos, arremete lá para Adão. Quando Deus ele faz Adão do pó da terra, ele formou Adão já homem feito, não criança. Ele fez um homem já feito. Ele não teve infância. E ele sopra sobre ele, e ele tem vida. É o Ruach. O Ruach de Deus. O Ruach de Deus é o sopro de vida. Então a minha oração e a sua oração, quando você ora direto, Deus vai começar a moldar. Ora um dia, no outro dia você ora e Deus vai colocando a perna. No outro dia Deus vai colocando o pé.
No outro dia Deus vai colocando o nervo, aí você continua orando. Aí Deus vai colocar os olhos, Deus vai dar a audição, Deus vai dar o cabelo, vai colocar de pé um exército, vai dar forma, a sua oração dá forma. Aí Deus ele vai dizer o seguinte: agora você profetiza para o Espírito e diga: Espírito, sopra sobre esses mortos. Sabia que nós oramos às vezes, só oramos no nome de Jesus, lembrando de Jesus, lógico, para pedir, só para pedir no nome de Jesus. A gente às vezes se esquece de falar o nome de Deus e a gente se esquece do Espírito Santo, de dizer: Espírito Santo, eu te amo, me ajuda. Espírito Santo, eu quero que você habite a minha vida. Espírito Santo, traga vida para a minha família. Deus, Espírito Santo e Jesus. Essa não gosto de dizer trindade, mas eu gosto de usar na expressão teológica triunidade. É mais perfeito, porque falar de trindade fala de números, e Deus não, eu não quero equiparar Deus a números. Mas quando se fala de triunidade, ele está falando de uma comunidade trina, entre os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você orar e incluir o Pai, o Filho e o Espírito Santo na sua oração, você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai dizer assim: meu Deus do céu, se eu soubesse disso há 30 anos atrás, eu não orava do jeito que eu orava. Começa a chamar o Espírito Santo, Deus e Jesus para a tua oração, para uma comunhão no pé do fogão contigo, para você ver o que Deus vai fazer. Aí ele soprou o Espírito e se levantou o Espírito. Deus quer dar Espírito. Deus usou a boca do pastor aqui dizendo que hoje é um culto de restauração. Restauração. Deus ele quer restaurar a minha e a tua vida. Deus ele quer restaurar a sua comunhão com Ele. Deus ele quer restaurar a sua comunhão com o Espírito Santo. Deus ele quer restaurar a nossa comunhão entre nós aqui, porque acaba o culto, cada um vai para sua casa, mas Deus ele quer restaurar essa comunhão conosco, para que a igreja cresça, para que a igreja floresça, para que a igreja se multiplique. Há uma necessidade de nós estarmos em unidade, mas é necessário que haja restauração.